Olá, eu sou o Marcelo, sou poeta e orientador da área de literatura da Coate na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço aqui o convite da Moema Vergara e do MAST para participar desse projeto Ciência e Cultura em Tempos de Pandemia. Acho que essa discussão é muito importante, é fundamental. É num momento em que a gente passa por uma crise na área de saúde, e é claro que a gente vai priorizar um olhar sobre os profissionais que estão ali metidos com a linha de frente, né? Recebendo os doentes em emergências e UTIs, ou então desenvolvendo medicamentos dentro dos laboratórios, tentando fazer vacinas e etc. Né? Mas nesse contexto a gente tem falado muito sobre arte também, principalmente por conta das crises políticas aqui no Brasil. Né? Então, como não dá tempo aqui para discutir todas as nuances, né, da política institucional, da importância da cultura em geral para o país e no mundo, mesmo diante de uma catástrofe na área da saúde como essa que a gente está vivendo, né? E inclusive tem muitos bons textos e vídeos sobre isso por aí, eu prefiro focar numa única imagem, que para mim é uma imagem bastante paradigmática desse tempo que a gente vive, né? Tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista estético, que é a imagem da asfixia. Porque essa imagem está ligada também aos efeitos da doença, né, aos sintomas da doença causada pelo novo coronavírus, já que é um vírus que ataca as vias aéreas, né, as pessoas tendo que ser o tempo todo entubadas nas UTIs, chegando agonizantes sem conseguir respirar nas emergências médicas. Né? Então, essa é uma primeira questão. Né? A imagem da asfixia nos coloca diante dessa catástrofe, a catástrofe causada pelo espalhamento desse vírus no mundo. Por outro lado, quero pensar também o vírus da linguagem, né? E a construção do racismo, principalmente, né? Que é indissociável desse momento histórico. Né? São inesquecíveis aqueles intermináveis minutos de agonia do George Floyd colocado de bruços no asfalto lá em Minnesota, sendo assassinado por um policial branco, né? E tentando dizer, quase sussurrando as palavras I can't breathe, eu não consigo respirar, que se tornaram bandeiras aí da luta antirracista pelo mundo, né? Porque ainda bem que esse grito antirracista ele não para nas fronteiras fechadas pelo vírus, né? Por conta desse isolamento social necessário nesse momento. E esse vínculo entre asfixia e racismo ele não é novo, né? Muito pelo contrário, eu acho que historicamente é indissociável a imagem do racismo da imagem da asfixia. Porque essa impossibilidade de respirar, esse ar pesado, esse ar irrespirável, né, ele é justamente o grande problema, né, da linguagem que desenvolve algo como o racismo. E para isso a gente pode lembrar, por exemplo, né, assim, uma coisa muito próxima de nós, principalmente da gente que mora no Rio de Janeiro. Atualmente eu estou na casa dos meus pais no sul do Brasil, mas eu estou voltando para o Rio. E no Rio de Janeiro a gente está muito acostumado com uma imagem que inclusive viralizou também em filmes tipo Tropa de Elite, assim, onde se mostra a polícia militar asfixiando as pessoas nas favelas com um saco plástico na cabeça. Né? Essa é uma imagem quase clássica já da asfixia no Brasil. E a gente pode pensar também, voltando aos Estados Unidos, a gente pode pensar no sul dos Estados Unidos, há não muito tempo, onde os negros eram linchados e pendurados pelo pescoço em galhos de árvores, né? Parecendo frutos estranhos, que inclusive é o nome de uma música que foi imortalizada na voz da Billie Holiday, e também depois da Nina Simone, grandes cantoras do jazz e do soul music, né? No caso da Nina, cantando Strange Fruit, né? Quem não traduziu, traduza essa música e escute de novo, porque as imagens são muito fortes e nos colocam de novo diante da agonia, da asfixia, né, do enforcamento, da morte causada pelo racismo. Né? E isso me levou a pensar, inclusive, em alguns livros e alguns textos, poemas, que nos botam diante dessas
questões estarrecedoras, né, ligadas à asfixia. Então pensemos, de novo, pensemos essa imagem como a grande imagem paradigmática, principalmente desse ano. Eu lembrei de um livro interessantíssimo, um grande poema, ou digamos que sejam vários poemas, mas que compõem um cenário único, que é o Zong, da poeta e escritora Marlene Norbisi Philip. Vou deixar o link para vocês poderem saber um pouco mais sobre esse livro aqui na descrição do YouTube, onde ela fala, né, esse Zong é o nome de um navio negreiro que ficou famoso esse caso, porque o capitão desse navio, isso era uma prática comum, só que esse caso ele virou emblemático porque teve uma grande luta judicial que acabou despertando aí ardores abolicionistas, porque o capitão desse navio ordenou a morte por afogamento de cerca de 150 pessoas africanas que haviam sido escravizadas e que estavam chegando, se não me engano, na região ali do Caribe. E essas pessoas foram jogadas no mar para que o capitão e a tripulação recebesse o dinheiro do seguro, né? As pessoas escravizadas elas eram uma espécie de commodities, né? Uma espécie de bens, como se fossem bens móveis, assim, que as pessoas, que os brancos seguravam. Então eles tinham direito a receber um seguro caso essas pessoas morressem. E elas morreram porque ele jogou todo mundo no mar, afundou todo mundo, afogou todo mundo. E aí a poética da Marlene Norbisi Philip nesse livro é uma poética da asfixia. Inclusive as palavras ali parecem asfixiadas, sobretudo no começo do livro, onde você tem uma produção visual muito interessante, porque as palavras estão fragmentadas como se fossem os próprios corpos atirados na água, né? E ali você tem sons, gemidos, sussurros, gritos que emanam da página como se fosse da própria superfície da água, com as pessoas afundando, né? Uma espécie de evocando, né, junto com a história do racismo e da escravização, uma certa história de asfixia, de impossibilidade de respirar. Isso vai se repetir, né? A gente tem também depois a tuberculose, que foi uma pandemia terrível também, até meados do século XX, ela foi muito problemática, né? A gente tem um vínculo também indissociável entre a tuberculose e os artistas, né? Foi considerada já uma doença de artista, porque os artistas têm essa coisa de serem boêmios e tal, então muitos artistas tiveram tuberculose, muitos mesmo, né? O Chopin, né? O pianista Chopin, inclusive, lançou moda, digamos assim, né? Essa coisa do aspecto tísico, daquela pessoa pálida, né? Da pessoa tísica. Isso de algum modo reverbera até na estética do século XX e XXI, na moda com aquelas mulheres esguias, muito magras e em geral brancas, né? Pálidas também, que a Susan Sontag, uma filósofa norte-americana, inclusive vai falar disso no livro dela chamado Doença como Metáfora. Ela vai falar que o último baluarte da estética da tuberculose é a moda do século XX, né? E aí, que mais? Aí, entre os tuberculosos, né, a gente pode pensar, por exemplo, para não sair do tema do racismo, a gente pode pensar no poeta João da Cruz e Souza, poeta catarinense, grande simbolista brasileiro, que escreveu muitos poemas antirracistas, né? Ele era um abolicionista também, filho de escravos alforriados, e eu quero ler um poema do João da Cruz e Souza aqui. O Cruz e Souza é muito conhecido, para quem não está familiarizado, bota aí no Google que vai aparecer muita coisa dele, mas eu quero ler um poema dele que é muito forte, é um poema antirracista. Ó trânsfugas do bem que sob o manto régio, manhosos agachados, bem como um crocodilo, viveis sensualmente à luz de um privilégio, na pose bestial de um cágado tranquilo. Eu rio-me de vós e cravo-vos as setas ardentes do olhar, formando uma vergasta dos raios mil do sol, das iras dos poetas, e vibro-vos a espinha, enquanto o grande basta, o basta gigantesco, imenso, extraordinário, da branca consciência, o rútilo sacrário no tímpano do ouvido, audaz me não soar. Eu quero em rude verso altivo, adamastórico, vermelho, colossal, destrépito gongórico, castrar-vos como um touro, ouvindo-vos urrar.
grande grito antirracista do Cruz e Souza, que de algum modo dá fôlego. E penso também aqui, né, continuando, né, a desdobrar essa imagem da asfixia, coisa que vocês podem fazer também, porque essa imagem se repete em tantos momentos aí da história da arte. Né? Penso também no grande poeta de língua alemã, Paul Celan, que teve a mãe assassinada com um tiro na nuca e o pai que morreu de tifo num campo de concentração, um campo de extermínio nazista, que aliás os campos eram também conhecidos pelas suas câmeras de gás, né? Mais uma vez aí a imagem da morte por asfixia. E esse poeta é importante por quê para mim nesse momento? Porque ele vai falar, em determinado momento ele tem um discurso chamado Meridiano, onde ele vai falar que a poesia ela coincide com uma possibilidade de mudança na forma de respirar, uma mudança de respiração. Inclusive esse é o nome de um dos livros dele, né? Em alemão Atemwende, que é viragem da respiração ou mudança de respiração. Ele tem um poema que é assim, um poema curtinho, que é assim: como te extingues em mim, ainda no último e gasto nó de ar está lá com uma faísca de vida. E a gente poderia continuar aqui falando disso, né? dessa relação da literatura com a asfixia. E eu proponho justamente então que a gente encerre esse papo aqui, já vamos lá para 13 minutos, que a gente encerre esse papo pensando que a poesia, mas não só a poesia, que as artes em geral, não que elas oxigenem o nosso cérebro, né? Não se trata exatamente de trazer um ar, mas de mudar a forma de respirar esse mesmo ar. Se a gente não pode mudar o ar, a gente pode mudar a forma de respirar. A gente pode ver o mundo de uma outra perspectiva, e que seja uma perspectiva de luta, que seja uma perspectiva que proponha um mundo, né? Na proposição de um mundo mais respirável, né? De um mundo onde a gente não tenha que conviver e naturalizar imagens da asfixia. Então é por isso que eu acho que a literatura é importante. Ela se propõe a pensar a linguagem como um lugar não domesticado, né? Como um lugar que não pode ser tecnicizado. Sempre existem zonas de silêncio, coisas que ficaram apagadas, que foram esquecidas e que a literatura, que a poesia recupera, né? Mas não só, claro, eu falo mais da poesia e da literatura porque é a minha área, mas é isso, foi só mais uma provocação. Eu desenvolvo isso em outros textos, em outros lugares, tenho pensado as relações entre literatura e pandemia e estou disponível para dialogar. Quem quiser me procure, não é difícil me encontrar pelo nome, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez à Moema e ao MAST, que é um museu que eu adoro, que eu acho super importante. E é isso, fiquem bem, cuidem de vocês e das pessoas que vocês amam. Até uma próxima.